Em menos de uma hora, espera-se que o presidente Trump se reúna com sua equipe de segurança nacional dentro da Casa Branca. Isso enquanto recebemos novos alertas de fontes do ZEUA à Fox sobre um ataque iraniano iminente a uma base americana no Catar. Na verdade, foi exatamente nessa base que o presidente Trump discursou durante sua viagem ao Oriente Médio. Agora, é lá que os Estados Unidos mantêm sua maior base aérea no Oriente Médio e o Catar fechou seu espaço aéreo até novo aviso. Se você olhar o radar de voos, literalmente não há voo sobre o Catar neste momento. E o Departamento de Estado está orientando todos os americanos a permanecerem em local seguro. Enquanto isso, estamos descobrindo mais sobre o ataque histórico dos Estados Unidos contra o Irã. E novos detalhes estão surgindo sobre este fim de semana, sobre como os ECIDAO realizaram uma missão de ataque aéreo altamente precisa que conseguiu destruir 3 dos mais importantes locais nucleares do Irã. Você já ouviu esses nomes? Fordow, Natanz e Isfahan. E agora o presidente Trump está pedindo paz. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora precisa fazer a paz. O presidente elogiou a missão no Truth Social, escrevendo, abre aspas, danos monumentais foram causados a todos os locais nucleares no Irã, como mostram as imagens de satélite. Obliteração é um termo preciso. E o Pentágono revelou o quão sem precedentes a missão realmente foi. A dimensão e a escala do que aconteceu na noite passada tirariam o fôlego de praticamente qualquer americano se tivesse a oportunidade de assistir em tempo real. Esta foi a maior ofensiva operacional com B-2 da história dos Estados Unidos e a segunda missão mais longa já realizada com B-2. Esta operação destaca as capacidades incomparáveis e o alcance global das Forças Armadas dos Estados Unidos. Este é o Outnumbered. Eu sou Kayleigh McEnany, aqui com minhas co-apresentadoras Emily Compagno e Harris Faulkner. Também estão conosco Tudor Dixon, ex-candidata republicana ao governo e apresentadora do podcast Tudor Dixon, e Brian Kilmeade, co-apresentador do Fox and Friends, apresentador do Brian Kilmeade Radio Show e do One Nation with Brian Kilmeade. Bem, primeiro vamos até a correspondente-chefe de Segurança Nacional, Jennifer Griffin, que está ao vivo conosco do Pentágono. Jennifer? Kayleigh, alertas de inteligência estão focados no Catar, onde o ZEUA tem sua maior base aérea no Oriente Médio, com preocupação de ataque do Irã com mísseis ou drones contra a base americana em Al Udeid. Imagens mostram que os EWAs retiraram a maioria das aeronaves de fora dos hangares de Al Udeid. Ainda assim, segue como alvo para a retaliação iraniana. Embaixadas em Doha ordenaram evacuação de funcionários e os que ficam abrigados. A ameaça parece ser iminente. Do ponto de vista técnico, a parte militar desta operação no sábado ocorreu perfeitamente. 7 bombardeiros B-2 decolaram da base aérea de Whiteman, no Missouri, e seguiram para o leste, enquanto outros 2 seguiram para o oeste sobre o Pacífico, servindo como isca. Os B-2 podem ser vistos na decolagem e no pouso, mas eram tão furtivos que as defesas aéreas iranianas nunca os detectaram. 125 aviões de guerra do ZEUA participaram do ataque, incluindo escoltas F-22 e F-35, com 75 armas de precisão lançadas pelo ZEUA contra os 3 locais nucleares do Irã. As aeronaves de 4ª e 5ª geração avançaram à frente do grupo de ataque em alta altitude e alta velocidade, varrendo à frente do grupo em busca de caças inimigos e ameaças de mísseis superfície e ar. Os B-2 decolaram do Missouri às 0h01 da manhã de sábado. 18 horas depois, 12 bombas penetradoras de bunker de grande porte foram lançadas por 6 bombardeiros B-2 no principal local de enriquecimento em Fordow. Um 7º bombardeiro B-2 lançou 2 bombas de 30 mil libras no local subterrâneo de enriquecimento de urânio em Natanz. Por fim, 30 mísseis Tomahawk disparados de um submarino classe Ohio a 400 milhas de distância atingiram Isfahan. Ainda é muito cedo para dizer qual foi realmente a avaliação dos danos causados pelas bombas em Isfahan, com seus túneis reforçados a cerca de 180 metros de profundidade.
Atuais e ex-oficiais do Pentágono acreditam que o programa provavelmente foi atrasado de 1 a 2 anos, mas ninguém sabe onde o urânio altamente enriquecido está. 900 libras seriam suficientes para 9 bombas nucleares. Fomos informados de que ele pode ter sido movido ou estar enterrado. Não há dúvida de que os Estados Unidos agora enfrentarão um ataque de retaliação do Irã após o exército americano matar o Qassem Soleimani. O Irã levou 10 dias para mísseis, mas desta vez pode acontecer rápido. Jen, uma pergunta rápida para você, porque estou lendo relatos sobre o fechamento do espaço aéreo acima da base aérea de Al-Udeid. Houve algum esforço para dispersar as tropas antes deste momento? Porque 10 mil soldados americanos é um número altamente concentrado de tropas do CMA em um só lugar. Não temos nenhum detalhe, mas posso assegurar que as tropas e o pessoal da embaixada foram dispersos e os familiares desses soldados e membros da embaixada foram enviados para casa na última semana. Também podemos informar que muitos desses, tínhamos imagens de satélite mostrando que muitos dos aviões que estavam em Al-Udeid, os aviões de guerra do Zelewa, foram movidos. Você não podia vê-los no pátio de manobras na semana passada. Mas ainda é um alvo muito tentador, simbolicamente e de outras formas para os iranianos, e certamente fechar o espaço aéreo sobre o Catar. Está claro que outras embaixadas, assim como o próprio Catar, têm essa mesma inteligência. Obrigada, Jennifer. Sabe, Harris, isso aconteceu rapidamente. Vimos o Reino Unido tomar medidas no ZEA e agora você pode observar algumas imagens satélite e você não vê aviões sobre o Catar. Sim, o que realmente me chamou a atenção foi a ordem de permanecer no local. Então isso aconteceu bem mais cedo hoje. E depois você viu o Reino Unido se envolver nisso também, avisando seus cidadãos também. E isso sempre é um sinal de que se você não saiu... E nós ouvimos o presidente Trump nos últimos dias dizendo, pegue qualquer coisa que esteja voando, sabe? Se você estiver naquela região e especialmente em solo em Israel, em qualquer lugar próximo dali. Então muitas pessoas seguiram esse conselho e agora eles têm pontes terrestres indo para alguns dos nossos amigos e aliados, tanto quanto podemos contar com eles neste momento. Quero dizer, a Jordânia divulgou uma declaração bastante interessante que não nos apoiou, mas talvez eles só digam isso publicamente. Esperamos que sim. Mas, neste caso, o que é fundamental aqui é que o Irã já nos atacou tantas vezes. Há bases militares espalhadas pela região, mais de 200 vezes durante a presidência de Biden, e ele não fez nada. Então, eles acham que tem uma vantagem ao atacar nosso pessoal militar. E como Katie McFarland disse, e como generais já disseram aqui mesmo, eles precisam repensar isso depois da Operação Midnight Hammer. Sim, e sabemos que mais de 600 soldados foram mortos no Iraque pelas mãos do Irã e seus representantes. Brian, você sabe, a presidência de Biden foi mencionada e eu realmente quero colocar a ação do presidente Trump em um contexto histórico. Quero nos levar de volta ao final dos anos 1990 e mostrar o que presidentes democratas prometeram e o que o presidente Trump realmente fez. Você pode ver isso aqui, Clinton. Como todos vocês sabem, o Irã precisa suprir suas necessidades energéticas. E então ele continua dizendo, o Irã não pode ter uma arma nuclear, Obama. Eu já afirmei que o Irã nunca será autorizado a obter uma arma nuclear. Biden, nós não vamos, deixe-me repetir, não vamos permitir que o Irã adquira uma arma nuclear. Presidente Trump, o primeiro presidente que realmente pôde ficar na frente de uma câmera e dizer as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. Os 3 primeiros têm uma coisa em comum, palavras. O quarto tem uma ação. É simplesmente uma piada quando você vê os democratas dizendo, sabe, essa é uma guerra de escolha, não precisávamos fazer isso, não é uma ameaça para nós, isso é um problema de Israel. Desde quando isso é um problema de Israel? Se eles forem em frente e nos atacarem no Catar, lembre-se, haverá uma resposta imediata, vai acontecer imediatamente. Nós dissemos a eles de forma bem clara, se vocês revidarem, é isso, se vocês revidarem, vamos acabar com o seu petróleo, vamos acabar com o seu gás. Tente fazer a economia do Irã funcionar se você não tiver nenhuma dessas fontes de energia. Além disso, Israel acelerou o ritmo. Eles estão bombardeando locais paramilitares. Certo. Diferentes lugares, prédios do governo em Teherã. Eles também bombardearam a frente da prisão de Evin, onde muitos prisioneiros políticos estão detidos. Então, acredite, isso não vai desaparecer. Eles perderam o comando e controle. A maioria dos cientistas nucleares. Eles têm um líder de 86 anos que está escondido em algum bunker. Eles deveriam perceber, se eu puder usar o termo do presidente, que tem pouquíssimas cartas na mão. Sim, eles têm mesmo.
Você sabe, você tem as ações extraordinárias do presidente Trump e as ações extraordinárias do nosso tutor militar. Quero tocar isso para você. Quero nos levar de volta a 2013, ao presidente Obama e à época em que ele mencionou Fordow. Ouça isso. Eles não precisam ter uma instalação subterrânea fortificada, como Fordow, para ter um programa nuclear pacífico. Eles certamente não precisam de um reator de água pesada em Araque para ter um programa nuclear pacífico. Eles não precisam de algumas das centrífugas avançadas que eles possuem atualmente para ter um programa nuclear pacífico e limitado. Eles não precisavam disso, mas construíram Fordow no subsolo. E, portanto, não pareceu que aquelas palavras funcionaram. Não, e acho que é isso que todos os generais militares racionais têm dito, tipo, nós estamos observando o que eles estão fazendo. Vemos que, em vez de terem enriquecimento de urânio de 3% a 5% no Irã, eles têm 60%. Sabemos o que isso significa. Isso significa que eles estão caminhando para armas nucleares. Esse também é um país que já disse, repetidas vezes, morte a Israel, morte à América. Barack Obama sabia que era perigoso. Ele não estava disposto a fazer nada a respeito porque estava com medo. Donald Trump não provou nada. Ele não tem medo de nada e está disposto a proteger a América acima de qualquer outra coisa. Sim, isso mesmo. Sabe, Emily, eu quero focar por um segundo. E sei que a Hill faz um trabalho tão bom nisso sobre o nosso exército. O trabalho extraordinário que eles fizeram, a segunda missão mais longa já realizada com o B-2, perdendo apenas para o 11 de setembro, reabastecendo várias vezes no ar, uma missão furtiva com desvios. Quero dizer, isso mostra o quão extraordinárias são as Forças Armadas do EUA, o quão elitizadas, o quão incríveis em todos os sentidos da palavra. Acho que nunca se pode exagerar a intensidade e o nível de elite da colaboração e a constelação de perfeição exigida para realizar essa operação. E muitas vezes, quando vemos um personagem principal que faz tudo parecer fácil, pensamos que ele está operando sozinho. E a realidade aqui é que esses belíssimos bombardeiros B-2 tinham uma equipe de apoio, os super-heróis do século. E ouvimos falar dos pilotos ou caças de terceira e quarta geração, então esses são os F-22, os F-35. Esses fazem parte da história. E a equipe de apoio, lembre-se, é claro, obviamente, que o ponto forte do B-2 é sua furtividade, mas certamente não é sua capacidade de autodefesa, manobrabilidade, agilidade ou capacidade de resistir a ataques no meio do voo. Então é para isso que serve o esquadrão. E quando você também inclui o submarino, certo, que lançou os Tomahawks, e considera a precisão exigida, o timing, o silêncio necessário, quero dizer, é um feito extraordinário. E permita-me dizer, já que você mencionou comentários de presidentes anteriores, que as ações deste presidente e as palavras do conselho editorial do Wall Street Journal, que disse que este presidente esteve à altura do momento. Destaco Jamie Metzl, que foi vice-diretor de equipe do Comitê de Relações Exteriores do Senado sob Biden. Ele atuou no Conselho de Segurança Nacional durante o governo do presidente Clinton. Ele fez uma longa postagem no sábado, onde disse: "Acredito que eleger Kamala Harris teria sido melhor." E continuou. Mas ele disse: "Acredito que a vice-presidente Harris não teria a coragem para tomar uma medida tão essencial quanto a que o presidente tomou. Isso é uma mente racional." Ele disse: "Não sou refém do tribalismo, que enxergou o que este presidente e nosso exército fizeram." Se ao menos Chuck Schumer, Amy Klobuchar e a UC pudessem aprender com ele, e vamos falar sobre isso mais tarde no programa.